A reforma tributária está aí e ela veio para mudar assim, completamente as regras do jogo fiscal no Brasil. Uma das maiores transformações, sem dúvida, o fim dos benefícios de ICMS. A ideia aqui é a gente destrinchar o que isso significa e, o mais importante, mostrar o caminho para garantir a compensação financeira que muitas empresas podem ter direito. A pergunta que fica no ar é essa, né? Para as empresas que hoje contam com incentivos de ICMS como um diferencial competitivo, bom, é crucial entender que as regras do jogo estão prestes a mudar, e mudar de forma definitiva. Aquilo que antes era uma vantagem estratégica, agora entrou oficialmente em contagem regressiva. Ok, vamos visualizar essa transformação para ficar bem claro. De um lado, a gente tem o sistema atual, onde o ICMS e seus benefícios são peças-chave da estratégia de muita gente. Do outro, o futuro que a reforma traz. O ICMS simplesmente desaparece, e no lugar dele entram dois novos tributos, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. A lógica é simples e direta. Se o ICMS acaba, seus benefícios vão junto. E olha, já existe um cronograma bem claro para esse fim. A partir de 2029, esses benefícios que a gente conhece vão começar a ser reduzidos ano a ano, sabe? De forma gradual, acompanhando a queda das alíquotas do ICMS. Isso vai até o dia 31 de dezembro de 2032, quando eles serão, enfim, completamente extintos. O relógio já está correndo. Agora, para evitar que esse impacto seja muito brusco, o governo criou uma espécie de rede de segurança, o chamado Fundo de Compensação. Vamos entender direitinho como ele vai funcionar. E a escala desse compromisso é assim impressionante. A gente está falando de 160 bilhões de reais. É isso mesmo. Esse é o valor que a União vai colocar no Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, o FCBF, ao longo de 8 anos. É um montante que realmente mostra a seriedade desse plano de transição. Então, qual é a missão desse fundo bilionário? Bom, primeiro, é claro, compensar financeiramente as empresas pela perda desses benefícios. Segundo, e isso é muito importante, é garantir a segurança jurídica para aquelas que fizeram investimentos de longo prazo, contando com regras que agora estão mudando. E, por fim, a ideia é suavizar a transição de todo mundo para o novo sistema tributário. Certo, chegamos na pergunta de $1 milhão. Ou melhor, de 160 bilhões de reais. Quem, afinal, tem direito a uma fatia desse bolo? A elegibilidade não é para todo mundo, não. Vamos ver os critérios. A palavra-chave aqui, a que todo mundo precisa guardar, é onerosos. Para ter direito à compensação, o benefício de ICMS precisa ser do tipo oneroso. O que isso quer dizer? Significa que ele foi dado por um prazo determinado e, o ponto crucial, ele exigiu uma contrapartida da empresa. Ou seja, não foi um presente, foi um acordo, um trato com um ônus e condições bem claras. E o que seriam essas contrapartidas na prática? Pensa assim. Coisas como gerar um número X de empregos, se comprometer a investir em pesquisa, aumentar o faturamento ou até limitar o preço de venda de um produto. Se a empresa se comprometeu com alguma dessas condições, a chance de ser elegível para compensação é bem alta. E aqui tem uma data que precisa ser circulada em vermelho no calendário. Apenas os benefícios onerosos que foram concedidos e publicados direitinho até 31 de maio de 2023 é que são elegíveis. Qualquer incentivo que veio depois dessa data, infelizmente, ficou de fora. Ok, digamos que a empresa se enquadra. E agora? O que fazer? Vamos então para o roteio prático, o processo de habilitação para poder acessar o fundo. Muita atenção a esta janela de tempo, porque ela é crítica. A solicitação de habilitação vai poder ser feita entre 1º de janeiro de 2026 e 31 de dezembro de 2028. E esse é um prazo final, não tem choro nem prorrogação. Perder essa janela de 3 anos significa simplesmente perder o direito à compensação. O processo todo vai ser digital lá pelo portal ECAC. É preciso protocolar um requerimento para cada tipo de benefício, tá? Um por um. E aí vai ser necessário anexar o ato que concedeu o benefício, comprovar o registro no CONFAS, listar aquelas contrapartidas que foram exigidas e, o mais importante, provar que elas foram cumpridas. Para fechar o pacote, ainda tem que apresentar um cálculo detalhado da repercussão econômica do benefício. E aqui vai um ponto crucial. Isso não é só preencher um formulário e enviar, não. É um verdadeiro projeto de engenharia documental. Exige muita organização, governança, para montar um dossiê forte com todas as provas. O objetivo é claro, maximizar a chance de aprovação e garantir a compensação lá na frente. Depois de tudo enviado, a Receita Federal tem prazos para analisar. Se o benefício já tiver uma declaração de aptidão da própria Receita, o prazo é de 120 dias.
Se não tiver, aí sobe para 240 dias. Mas aqui vem a informação talvez mais importante de todas. Se o prazo estourar e a Receita não decidir nada, acontece a chamada aprovação tácita a partir de 2029. Ou seja, o silêncio da administração, nesse caso, vale como um sim. Agora, vamos dar um passo atrás e olhar o quadro geral. Como esse processo todo de compensação se encaixa na grande linha do tempo da reforma? Porque a preparação tem que começar agora. Essa linha do tempo aqui mostra o filme completo. Em 2026, a gente vai ter uma fase de teste com alíquotas bem baixinhas de IBS e CBS. Em 2027, o PIS e a COFINS são extintos e a CBS entra com tudo. A redução do ICMS mesmo só começa em 2029 e vai até o fim dele em 2032. E, finalmente, em 2033, o novo sistema vai estar 100% implementado. Essa fase de teste de 2026 pode deixar muita gente apreensiva, né? Mas, nas palavras do próprio Bernard App, que é o grande arquiteto da reforma, a intenção é outra. Ele disse, 2026 é um ano de orientação, não é um ano de punição. A ideia é que seja um período de adaptação e aprendizado para todo mundo. E o que significa esse ano de orientação na prática? Bom, é o momento de atualizar os sistemas de gestão, os famosos ERPs, de fazer testes para emitir as novas notas fiscais e, claro, treinar as equipes fiscais e financeiras. É sobre deixar tudo pronto para a nova realidade que começa para valer mesmo em 2027. Então, para resumir, os próximos passos são bem claros. Primeiro, revisar todos os incentivos e confirmar a elegibilidade. Depois, mapear os processos que vão ser impactados e já planejar os ajustes nos sistemas. Capacitar as equipes é fundamental. E talvez o mais urgente, começar a organizar toda a documentação para o pedido de habilitação que abre em 2026. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A reforma tributária, veja bem, não é mais uma discussão teórica. Ela já é um cronograma em andamento. A extensão dos benefícios de ICMS é uma realidade, mas a oportunidade de compensação também é. A grande questão que fica no ar é: como as empresas brasileiras estão se preparando para navegar nessa transição e se posicionar para o futuro fiscal do país? A hora de agir, sem dúvida, é agora.